Poucas pessoas têm coragem de ouvir o que vou te dizer agora, mas a vida não respeita os fracos. O mundo não te dá aquilo que você merece. Ele te entrega exatamente aquilo que você tolera. E enquanto você continuar buscando ser compreendido, aceito, amado e validado, vai continuar sendo ignorado, usado e descartado como se não valesse nada. Sabe por quê? Porque quem vive implorando respeito nunca será respeitado. Quem vive pedindo amor só recebe migalhas. E quem tenta agradar todo mundo se torna irrelevante no jogo da vida. Isso não é opinião, isso é uma lei silenciosa que governa o mundo desde sempre. E quer saber a verdade? A vida não é sobre ser bonzinho, a vida é sobre ser forte. E aqui vai uma coisa que ninguém tem coragem de te falar. Quanto mais você se esforça para ser legal, mais você é desrespeitado. Quanto mais você tenta ser entendido, mais você é rejeitado. E isso tem um motivo claro, que Maquiavel já ensinava há séculos. O mundo não respeita quem se curva. O mundo respeita quem impõe. Quem se faz respeitar pela postura, pela presença, pela frieza e principalmente pelo silêncio. Se você já percebeu que a vida inteira te ensinaram errado, parabéns, porque só quem percebe isso começa a entender o jogo real. E quem entende esse jogo nunca mais vive refém da opinião alheia, da necessidade de agradar, da carência emocional ou da busca desenfreada por validação. Quando você domina a si, você domina tudo e o jogo muda para sempre. E agora me responde. Mas responde com honestidade. Quantas vezes você já se sabotou só para não desagradar alguém? Quantas vezes já se calou quando deveria se impor? Ou pior, quantas vezes você se curvou para ser aceito e mesmo assim te ignoraram, te traíram, te criticaram ou te humilharam? Pois é, isso não foi a zero. Isso foi falta de estratégia. Só que isso acaba aqui, porque hoje você vai entender o que nunca te contaram. Você vai entender como funciona o código dos inabaláveis, o manual silencioso que Maquiavel deixou escondido nas entrelinhas dos seus ensinamentos. E a partir de agora, quem não te respeita ou aprende a respeitar ou simplesmente nunca mais terá acesso à sua energia, à sua presença, à sua vida. Se você quiser, pode continuar vivendo no modo automático, pedindo, mendigando, aceitando migalhas emocionais, profissionais, sociais e até espirituais. Ou você pode ouvir tudo que vou te dizer hoje e simplesmente se tornar alguém que não pede mais respeito. Se torna alguém que impõe, que lidera, que carrega uma autoridade que ninguém pode ignorar. Agora, eu só te digo uma coisa, prepare, porque o que você vai ouvir aqui vai te transformar de um jeito que você nunca mais vai conseguir se olhar do mesmo jeito. E quando isso acontecer, o mundo também nunca mais vai te olhar como antes. Domine sua mente, ou seja, dominado pela vida. A regra ouro dos poderosos. Poucos percebem, mas a vida, na verdade, é uma guerra silenciosa travada dentro da própria mente. E aqui vai um ensinamento que Maquiavel jamais deixaria escapar. Quem não domina a própria cabeça será governado por quem domina a dele. O caos externo só tem poder sobre quem tem uma mente desorganizada, fraca, entregue aos próprios impulsos. E acredite, essa é a razão pela qual a maioria vive ajoelhada, pedindo migalhas de respeito, de amor e de validação. O problema é que as pessoas acham que estão no controle até que o mundo as testa. É no primeiro olhar torto, na primeira crítica, no primeiro fracasso, que a máscara cai e se revela quem é senhor de si e quem é escravo da própria instabilidade emocional. Quem não entende isso passa a vida sendo manipulado por quem tem mais frieza, mais presença e mais domínio de si. E, sinceramente, Maquiavel jamais respeitaria quem vive refém das próprias emoções. Observe bem, o respeito não nasce da explicação, ele nasce da postura. É na maneira como você se posiciona mentalmente que começa a construção da sua autoridade no mundo. Quem anda cabisbaixo, quem reage a tudo, quem não tem clareza sobre o que pensa e sobre quem é, se torna presa fácil na selva social. E sabe o que é pior? Nem percebe que virou alvo. Poder, influência,
e respeito são consequências diretas de uma mente bem estruturada. E quem não percebe isso cedo paga caro mais tarde. Seja no trabalho, na família, nos relacionamentos ou na vida financeira. Pessoas que não têm controle mental acabam gastando energia tentando consertar o mundo externo, quando, na verdade, a raiz do problema sempre esteve no caos interno. Maquiavel diria que governar os outros é fácil. Difícil é governar a própria mente. Porque a mente indisciplinada mente. Ela cria medos que não existem, problemas que não aconteceram e tormentos que só existem na cabeça de quem não tem autodomínio. E aqui está a verdade nua e crua. Se você não se torna mestre de si, se torna servo do mundo. E sabe qual é o detalhe mais cruel disso tudo? Que a vida não tem piedade de quem se recusa a assumir o próprio comando. A ausência de domínio de si te coloca num ciclo de fracassos, de autossabotagem, de decisões impulsivas e, claro, de uma vida onde o respeito nunca chega. Porque o respeito nasce da sua capacidade de se tornar inabalável. Primeiro, aqui dentro. Por isso, o primeiro passo para qualquer transformação, seja no desenvolvimento pessoal, espiritual ou emocional, não é aprender a falar bonito, nem parecer forte. É simplesmente aprender a dominar o único território que ninguém pode invadir, sua mente. E isso, meu caro, não é uma escolha romântica, é uma questão de sobrevivência estratégica. Pensa comigo. Você já percebeu que as pessoas mais poderosas, as que carregam uma autoridade inata, nunca estão explicando, se justificando ou reagindo a tudo? Pois é, existe uma razão profunda para isso. Quem controla a própria mente controla qualquer ambiente. E quem não controla se torna peça no jogo dos outros. E olha, isso só piora quando você não entende a próxima regra que separa quem tem poder de quem vive pedindo respeito. O poder silencioso. Como usar o silêncio para intimidar, proteger e governar. Se tem uma coisa que Maquiavel compreendia melhor do que qualquer homem do seu tempo, é que o silêncio não é fraqueza, é uma arma. Na verdade, é a arma preferida dos estrategistas. Quem fala demais entrega, quem reage demais se expõe, e quem não sabe calar jamais aprenderá a governar. O silêncio não é a ausência de resposta, é a presença do controle absoluto. Pessoas barulhentas vivem implorando respeito, mas nunca percebem que, no fundo, só estão provando sua própria fraqueza. E sabe o que é pior? Elas não entendem que, quanto mais falam, mais perdem poder. O mundo observa. Quem fala muito se explica, e quem se explica demais se rebaixa. Quem sabe disso aprende a transformar o silêncio em um campo de força invisível. O verdadeiro poder começa no momento em que você percebe que não precisa responder a tudo. Nem todo olhar merece sua atenção. Nem toda crítica merece sua energia. O silêncio impõe autoridade sem precisar fazer escândalo. E aqui vai um detalhe maquiavélico. Quando você não responde, quem te ataca se sente perdido, porque o barulho deles bate no seu silêncio e volta como eco na mente deles. Você já reparou como as pessoas ficam desconfortáveis com quem não reage? Elas criam narrativas, se questionam, se sentem pequenas, porque o silêncio obriga o outro a conversar com a própria consciência. E, meu amigo, isso é tortura para quem vive fugindo de si mesma. O silêncio não só te protege, ele te dá poder psicológico sobre qualquer ambiente. Maquiavel diria que no jogo do poder, quem fala menos observa mais. E quem observa mais entende mais rápido quem é quem. Enquanto os tolos estão ocupados se explicando, os sábios estão mapeando fraquezas, entendendo intenções, calculando o próximo movimento. E quem calcula, governa. Na prática, isso significa que você não precisa mais entrar em debates inúteis, não precisa mais se justificar, não precisa mais se desesperar para ser entendido. O silêncio estratégico
comunica mais do que qualquer discurso. É como uma armadura invisível. E, curiosamente, quanto mais você se cala, mais o mundo te observa com respeito, com cautela, com medo e até com admiração. E aqui vai um exemplo real que talvez você já tenha vivido. Lembra daquela situação em que você decidiu não responder? Em que você escolheu se retirar em vez de reagir? Percebeu como, misteriosamente, depois disso, as pessoas começaram a te tratar de forma diferente? É isso. A ausência de reação é interpretada no inconsciente coletivo como superioridade, como domínio de si. Isso é filosofia aplicada, isso é estratégia pura. E quer saber de uma coisa? Quem domina o silêncio, domina o jogo. Porque, enquanto os tolos falam para se aliviar, os inteligentes se calam para construir. Só que existe uma coisa que torna esse silêncio ainda mais poderoso, e esse é um dos princípios mais cruéis e mais verdadeiros da filosofia de Maquiavel, aquele que separa quem vive como rei de quem vive como servo dos próprios impulsos. Autodisciplina, a virtude invisível que distingue reis de escravos. Se tem uma coisa que Maquiavel jamais perdoaria, é alguém viver refém dos próprios impulsos. E aqui está uma verdade brutal que poucos têm coragem de encarar. Quem não tem disciplina não tem poder. Porque no fim das contas, autodisciplina não é sobre rotina, não é sobre acordar cedo, não é sobre ser produtivo, é sobre soberania. Soberania sobre si mesmo. A maioria vive como escravo. Escravo da preguiça, dos desejos momentâneos, da necessidade de aprovação, do medo e da ansiedade. E o mais trágico é que nem percebem. Acordam, comem, trabalham, se distraem, no piloto automático. Enquanto isso, os poucos que entenderam a regra dos poderosos estão moldando seus impérios no silêncio, guiados pela disciplina. Disciplina, para quem entende de estratégia, é uma blindagem invisível. É ela que te mantém no caminho enquanto o mundo te oferece 1000 desculpas para desistir. É ela que te faz dizer não para o prazer imediato, porque você já visualizou o prêmio que ainda não chegou. É exatamente isso que separa líderes de seguidores, mestres de aprendizes e reis de escravos. Se você olhar para qualquer homem de respeito, de poder, de autoridade real, vai perceber uma coisa em comum: autodisciplina. Eles não são movidos por vontade, eles são movidos por compromisso com sua própria evolução. E na filosofia maquiavélica, isso não é uma virtude qualquer, isso é uma lei inegociável. Quer um exemplo prático? Enquanto a maioria acorda e abre o celular para ver fofoca, quem tem domínio de si abre um livro que fortalece a mente, revisa seus planos, treina o próprio corpo e foca em executar. Isso não é coincidência, é padrão. E Maquiavel diria, sem rodeios: quem não governa sua rotina será governado pela rotina dos outros. O curioso é que os indisciplinados sempre têm uma desculpa bonita na ponta da língua. Ah, é meu jeito, não consigo, não tenho tempo. E sabe o que isso significa no jogo do poder? Fraqueza. Uma fraqueza tão gritante que chega a ser previsível, porque no fundo, quem não tem disciplina comunica a um mundo que qualquer dificuldade é capaz de derrubá-lo. E quer saber o mais irônico? A disciplina é silenciosa. Ninguém aplaude você por recusar uma distração. Ninguém te parabeniza por treinar enquanto os outros descansam. Ninguém te elogia por estudar enquanto todos se divertem. Mas os resultados que ela traz, esses fazem mais barulho do que qualquer discurso. E aqui moram um dos maiores segredos dos grandes estrategistas. Enquanto os fracos vivem buscando motivação, os fortes constroem disciplina, porque eles entenderam que a vida não recompensa quem quer, a vida recompensa quem não para. E esse, meu caro, é exatamente o código que Maquiavel entregaria nas mãos de quem está pronto para entender o que vem a seguir. O jogo do autocontrole, como se tornar frio, calmo e imperturbável perante o caos. No jogo do poder, Maquiavel já deixava bem claro:
Quem reage, perde. E é aqui que entra uma das armas mais letais dos estrategistas, o autocontrole. Porque, no fundo, a vida é uma sequência de provocações disfarçadas de situações comuns. Quem não entende isso vive sendo manipulado, usado e descartado, simplesmente porque não aprendeu a arte de não reagir. A maioria acha que ser calmo é ser passivo, e isso é um erro fatal. O autocontrole não é sobre fraqueza, é sobre estratégia. É você olhar para o caos, para as críticas, para as ofensas, para as armadilhas emocionais e escolher não se entregar. E quer saber? Isso assusta. Assusta mais do que qualquer grito, qualquer resposta agressiva, qualquer explosão de raiva. Repare nos homens que carregam respeito, poder e autoridade real. Eles não perdem tempo se justificando, batendo boca ou provando o ponto. Eles observam, eles calculam, eles medem cada palavra, cada gesto, cada reação. E é exatamente isso que faz deles figuras de influência e liderança, porque quem controla a si, inevitavelmente controla o ambiente. Quer um exemplo prático? Imagine alguém te provocando no trabalho, tentando te desestabilizar, te expor. O fraco reage, grita, discute, perde o controle e perde o jogo. O forte olha, sorri por dentro e mantém a compostura. Porque ele sabe que o silêncio, a postura e o autocontrole fazem o outro se desmontar sozinho. Isso é filosofia aplicada. Isso é domínio de si elevado ao nível de arte. Maquiavel sabia que o autocontrole é uma demonstração silenciosa de superioridade. Porque o mundo espera que você exploda, que você reaja, que você se descontrole. E quando você não entrega isso, quando você mantém sua presença intacta, você quebra o jogo. O caos perde o efeito sobre quem aprendeu a ser inabalável. O mais curioso é que quem não tem autocontrole vive em guerra com a própria mente. A ansiedade domina, a raiva toma conta, a carência emocional transforma qualquer pequena provocação num terremoto. E é aí que o respeito some, que a autoridade evapora, que o poder escorre pelos dedos, porque quem não controla o que sente vira prisioneiro das emoções dos outros. E aqui vai um detalhe que poucos percebem. Autocontrole não é um talento, é treino. É você se pegar quase explodindo e escolher pausar, respirar, observar, calcular. Porque cada vez que você faz isso, você fortalece esse músculo invisível que separa os homens comuns dos verdadeiramente poderosos. E o mais incrível é que quem domina esse jogo começa a perceber um fenômeno estranho. Quanto mais frio, mais respeitado. Quanto mais calmo, mais admirado. Quanto menos reage, mais poderoso se torna. E acredite, isso não é arrogância, isso é inteligência estratégica. Só que existe uma outra camada, ainda mais profunda, que torna isso tudo ainda mais poderoso. E é sobre isso que vamos falar agora. Respeito não se pede, se impõe pela postura, pela presença e pelo silêncio. Existe uma regra silenciosa no jogo do poder que Maquiavel deixou muito clara. Respeito não é algo que se negocia, é algo que se impõe. E aqui está uma verdade que muitos não querem encarar. Toda vez que você precisa pedir respeito, é porque já perdeu. Quem entende isso começa a perceber que o respeito nasce antes da primeira palavra, ele nasce na presença. Pessoas que carregam poder, autoridade e influência real não andam cabisbaixas, não pedem aprovação, não vivem se explicando. Elas simplesmente existem. E o ambiente sente. O respeito se manifesta no olhar, no tom de voz, na postura, no silêncio. E quem não entende isso passa a vida tentando ser aceito, ser validado, ser entendido. E, claro, sendo ignorado. Quer um exemplo simples e brutal? Observe um homem que entra em uma sala calado, olhando nos olhos, ombros alinhados, que fala pouco e veja como todos percebem. Agora, compare com aquele que entra se justificando, rindo de nervoso, falando demais. Percebe? O primeiro carrega domínio de si.
O segundo carrega a insegurança explícita. O mundo responde a isso. Na filosofia de Maquiavel, quem não sabe se fazer respeitar acaba sendo usado, explorado e descartado, porque no jogo da vida, ninguém valoriza quem não se valoriza. E aqui mora um erro clássico. Muitos acham que vão ser respeitados quando forem compreendidos, quando forem bonzinhos, quando agradarem todo mundo. E isso é a receita perfeita para viver sendo pisado. O respeito nasce de uma estratégia invisível, saber o que tolera, o que não tolera e o que nunca mais aceitará na sua vida. É quando sua postura comunica, aqui não, comigo não, sem precisar levantar a voz, sem precisar ameaçar, sem precisar se desesperar. Quem domina isso não precisa gritar. O silêncio dele já grita mais alto do que qualquer discurso. E aqui vai um veneno que poucos percebem. Quem não te respeita só não faz pior porque, em algum nível, ainda teme tua reação. E sabe o que isso significa? Que sua postura, sua presença, sua frieza e seu autocontrole são, sim, sua maior forma de influência. Porque, no fim das contas, ninguém pisa onde percebe que há firmeza, domínio de si e autoridade. Sabe o que é mais interessante? As pessoas vivem perguntando como conquistar respeito, e a resposta é tão simples quanto desconfortável. Você conquista respeito na exata proporção em que se torna alguém que não depende dele. É quando você não está mais à venda, não está mais disponível emocionalmente para ser manipulado, que o mundo começa a te tratar de outra forma. Só que aqui mora um detalhe ainda mais sutil e ainda mais brutal. Existe um tipo de respeito que não se compra, que não se exige, que não se mendiga. Ele surge quando você se torna alguém que, mesmo sendo subestimado, mesmo sendo atacado, continua firme, calado, estrategicamente imperturbável. E, meu amigo, é exatamente aí que começa um jogo que poucos estão preparados para jogar. A dor é seu mestre. Use a dor para forjar seu caráter e blindar sua alma. Aqui vai uma verdade que Maquiavel sussurraria no ouvido dos fortes. A dor não vem para te destruir, ela vem para te moldar, te testar, te preparar. Os fracos correm da dor. Os fortes se ajoelham diante dela. Olham nos olhos e dizem, faça o que tiver que fazer, mas me torne mais forte. Porque no fim, ou você usa a dor, ou ela te usa. Observe o mundo. Quem foge do desconforto vive preso no ciclo eterno da mediocridade. É aquele que evita o treino difícil, que foge das conversas duras, que não encara seus próprios traumas. E o preço disso é alto. Uma vida onde falta respeito, falta poder, falta domínio de si. A ausência de dor não é paz. É fraqueza disfarçada de conforto. Quer um exemplo real? Veja quem nunca rompeu com ambientes tóxicos, com amizades que drenam, com empregos que adoecem. Essas pessoas escolhem a dor lenta do conformismo para não sentir a dor rápida da mudança. Enquanto isso, os que aceitam o desconforto temporário se tornam imbatíveis. Eles sabem que o desconforto de hoje é o alicerce do império de amanhã. Maquiavel sabia que a dor é uma forja, uma academia invisível que trabalha no silêncio. Cada traição, cada crítica, cada decepção é uma lâmina que esculpe. Quem entende isso não se quebra, se blinda. Não se vitimiza, se fortalece. E, curiosamente, é aqui que nasce o verdadeiro desenvolvimento pessoal, espiritual e emocional. Não nos dias fáceis, mas nos dias em que a vida te põe no chão. O curioso é que os fracos acreditam que a dor é sinal de fracasso. Eles não entendem que a dor é, na verdade, um diploma secreto que só quem suporta recebe. Aquele que não desiste, que não abaixa a cabeça, que segue mesmo rasgado por dentro, se transforma numa entidade rara. Alguém que carrega respeito, influência e uma autoridade que não pode ser comprada. E aqui vai uma provocação necessária. Quando foi que te convenceram de viver anestesiado era melhor do que encarar a realidade?
Redes sociais, distrações, prazeres fáceis, tudo foi desenhado para te manter longe do desconforto. E sabe qual o preço disso? Uma mente fraca, uma alma vazia e uma vida sem estratégia, sem autodomínio e, claro, sem poder. Sabe o que diferencia um homem que se torna admirado, respeitado e muitas vezes até temido? Ele passou pela dor e não fugiu. Ele atravessou o deserto e não se escondeu. E agora carrega uma presença que grita mesmo quando está em silêncio. Porque a dor, quando bem usada, vira aura, vira blindagem, vira influência silenciosa. Só que existe um tipo de dor que separa definitivamente os fortes dos frágeis. Uma dor que, quando bem entendida, não só te transforma, como te eleva a um nível de poder que poucos sequer imaginam ser possível. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O princípio da invisibilidade. Trabalhe no escuro até que o mundo não possa mais te ignorar. Existe uma regra que Maquiavel conhecia bem. Os maiores impérios são construídos no silêncio, longe dos olhos, longe das opiniões, longe da aprovação alheia. E aqui vai uma verdade inconfortável. Quem busca ser visto antes de estar pronto se expõe, se enfraquece e inevitavelmente fracassa. O verdadeiro poder se constrói onde ninguém está olhando. Olha ao redor. Quantas pessoas vivem obcecadas em parecer bem-sucedidas? Publicam, se exibem, querem aplausos por cada passo. Enquanto isso, os verdadeiros estrategistas estão trabalhando, quietos, plantando raízes tão profundas que quando finalmente aparecem, não tem mais volta. Porque ninguém derruba uma árvore que passou anos crescendo no invisível. Quer um exemplo prático? Enquanto uns gastam horas criando aparência, carros, roupas, status, os que entenderam essa filosofia estão estudando sobre investimentos, desenvolvendo habilidades raras, blindando sua mente, treinando seu corpo e fortalecendo seu espírito. Resultado? Quando aparecem, não tem mais como serem ignorados. O respeito se torna inevitável. Na visão de Maquiavel, quem vive para a plateia perde o jogo antes mesmo de começar. Porque quem se expõe sem estar fortalecido se torna alvo fácil. E aqui vai um detalhe brutal. As pessoas não te querem forte. Elas te querem previsível, fraco e disponível. Por isso o princípio da invisibilidade é tão poderoso, porque te protege enquanto você se constrói. E tem mais, o invisível é onde se molda o imbatível. É no silêncio que nasce o domínio de si, que se constrói o desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. É no escuro que você aprende a se blindar psicologicamente, emocionalmente e até espiritualmente. E, meu amigo, quando você entende isso, percebe que ser de subestimado é, na verdade, um privilégio estratégico. O engraçado é que os fracos acham que não estar sendo visto é fracasso. Eles não entendem que o invisível não é derrota, é incubadora de poder. Cada dia que você trabalha no escuro é um tijolo invisível no castelo que, quando surgir, vai fazer barulho suficiente para calar qualquer um que um dia te duvidou. Sabe o que mais? A invisibilidade te dá uma liberdade que quem vive de aparência nunca terá. Você pode errar sem plateia, pode recomeçar sem julgamentos, pode testar, aprender, ajustar. E quando estiver pronto, simplesmente aparece com tanto poder, tanta autoridade e tanta presença que o mundo não tem escolha a não ser te ouvir, te respeitar e muitas vezes te temer. Só que existe um detalhe ainda mais brutal nesse jogo. Uma lei silenciosa que explica por que, mesmo depois de tudo isso, sua evolução vai continuar incomodando, irritando e humilhando quem vive no caos, quem vive na procrastinação e quem jamais terá a disciplina que você construiu no invisível. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O custo psicológico da grandeza, porque ser forte vai sempre incomodar os fracos. Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Ser forte tem um preço. E esse preço não é pago em dinheiro, é pago em solidão, rejeição, crítica e desconforto social. E sabe quem te ensina isso sem falar uma palavra? O próprio Maquiavel. Porque quem escolhe se tornar grande, automaticamente escolhe incomodar quem escolheu ser pequeno. Repare, sua disciplina humilha quem vive de desculpas. Sua postura provoca quem vive no caos. Sua evolução silenciosa desespera quem não suporta o próprio reflexo. E sabe o que é mais interessante? Eles não te atacam pelo que você erra, te atacam pelo que você representa.
Você é o lembrete vivo de tudo aquilo que eles não tiveram coragem de se tornar. Olha ao redor, perceba. Aquele colega que te trata com frieza, aquela pessoa que tenta te diminuir, aqueles olhares atravessados, nada disso é sobre você. É sobre eles, sobre a dor que sentem ao perceber que alguém que veio do mesmo lugar decidiu não se submeter às mesmas desculpas, às mesmas crenças limitantes, aos mesmos ciclos de mediocridade. Maquiavel sabia, e deixou claro, que o preço da autoridade, do respeito e do domínio de si é que você vai ser odiado por quem vive no piloto automático. Sua existência expõe, sua presença denuncia, seu silêncio incomoda. E sua disciplina é, sem que você perceba, um soco no estômago dos preguiçosos, dos acomodados e dos indisciplinados. Quer um exemplo real e cruel? Lembra daquele momento em que você decidiu se calar, focar, sumir, trabalhar em você e, de repente, começaram os comentários. Nossa, você tá estranho, mudou demais, tá se achando, tá metido. Pois é, isso não é sobre você. Isso é sobre o desconforto que sua evolução provoca em quem se recusou a sair do próprio lamaçal emocional. E tem mais. Quanto mais forte você se torna, mais percebe que respeito e aceitação não caminham juntos. Porque para ser aceito pelos fracos, você teria que se curvar, se diminuir, se sabotar. E quem tem poder real, quem carrega influência, quem desenvolveu domínio de si, entende que o respeito começa exatamente quando você para de querer ser aceito. O curioso é que os fracos sempre tentam transformar sua frieza em defeito. Tá frio, tá distante, tá diferente. Não, meu caro, isso não é frieza, isso se chama maturidade, isso se chama estratégia, isso se chama blindagem emocional. Porque quem já sangrou demais aprendeu que sorrir para todo mundo é abrir portas para ser ferido novamente. Só que existe um detalhe ainda mais perverso nesse jogo, uma lei silenciosa, que explica por que, mesmo você não querendo, sua simples presença continuará desestabilizando quem vive fugindo do próprio desenvolvimento. E é exatamente sobre isso que vamos abrir agora. O fator persistência. Quando nada acontece, é porque tudo está se construindo no invisível. Maquiavel diria, sem rodeios, a vida testa a determinação de todos antes de entregar qualquer tipo de poder real. E aqui mora uma verdade brutal que a maioria nunca entende. Quando parece que nada está acontecendo, é exatamente quando tudo está sendo construído. O invisível nunca é vazio. Ele é o berço silencioso da transformação dos grandes. Sabe aquele momento em que você faz tudo certo, cumpre sua disciplina, se mantém firme, mas parece que o mundo inteiro está ignorando o seu esforço? Pois é, isso não é castigo, isso é filtro. É a vida separando quem quer de quem não vai parar até conseguir. Porque nesse jogo só colhe quem planta mesmo quando não tem sinal de que a colheita vem. A maioria desiste cedo demais. Eles querem recompensa instantânea, aplauso imediato, resultado rápido. E quando não vem, largam tudo. E sabe o que isso significa no jogo do poder? Que eles nunca foram uma ameaça, que nunca estavam preparados, que eram só turistas emocionais brincando de desenvolvimento pessoal, espiritual e emocional. Quer um exemplo real e desconfortável? Olhe para qualquer pessoa de respeito, de poder, de autoridade. Sem exceção, todos passaram por aquele período em que ninguém via, ninguém entendia, ninguém apoiava. E foi ali, nesse vazio aparente, que construíram domínio de si, influência, força, disciplina e, claro, uma blindagem que agora é impossível ignorar. O mais curioso é que o silêncio do universo não é rejeição, é teste. É como se a vida dissesse, deixa eu ver se ele realmente quer ou se só quer enquanto é fácil. E aqui mora uma verdade maquiavélica que poucos têm coragem de encarar. O mundo só se curva diante de quem prova, por tempo suficiente, que não vai se curvar a ele. E sabe o que mais? Quanto mais você insiste no invisível, mais percebe que o respeito nasce antes do reconhecimento. É como se o universo dissesse,
Mostre que você se leva a sério, e eu farei o mundo te levar também. Só que isso exige uma coragem que a maioria nunca terá. A coragem de continuar, mesmo quando tudo diz, desista. A persistência, no fundo, não é só uma virtude. É uma declaração silenciosa de guerra contra a mediocridade. É você olhar para o lado e continuar. É você trabalhar no escuro e não parar. Porque quem não para, inevitavelmente chega. E quem chega, carrega um tipo de autoridade que não pode ser ensinada, só conquistada. Só que existe uma camada final nesse jogo. Uma camada que Maquiavel jamais entregaria a qualquer um. Uma regra silenciosa, fria e brutal, que governa os homens que se tornam inabaláveis. Uma regra que explica porque, no fim, aqueles que escolheram o domínio de si são chamados de frios, distantes e, muitas vezes, perigosos. E é exatamente isso que você vai entender agora. Frieza estratégica. O código final dos inabaláveis que Maquiavel nunca te contou. Chega uma hora em que sua evolução se torna tão visível, tão palpável, que o mundo começa a te rotular. E aqui vai a verdade que Maquiavel nunca deixou escrita, mas viveu na prática. Eles te chamam de frio quando não conseguem mais te manipular, porque no fim, quem desenvolve domínio de si, disciplina, respeito e poder virá ameaça viva para quem vive no caos. Repare, antes te chamavam de legal, acessível, gente boa, mas foi só você começar a colocar limites, sumir do barulho, cortar excessos e assumir sua autoridade que começaram os comentários. Ficou frio, tá metido, se acha. E sabe o que isso significa? Que a sua frieza estratégica tá funcionando, e funcionando tão bem que incomoda até quem não tem mais acesso a você. Frieza, na visão dos fracos, é ausência de sentimento, mas na filosofia dos fortes é a presença total de autodomínio. É você olhar para tudo aquilo que antes te desmoronava, críticas, rejeições, fofocas, traições, e simplesmente não sentir mais o peso, porque agora você não reage mais, você calcula. Você escolhe onde, como e se vale a pena gastar sua energia. Quer um exemplo real? Aquele momento em que você ouve alguém te desmerecendo e simplesmente ignora, nem rebate, nem explica, nem se justifica. Só observa. Isso é frieza estratégica, porque o tolo precisa reagir para provar força. O estrategista entende que o silêncio vale mais que 1000 argumentos e, muitas vezes, dói mais que qualquer resposta. O curioso é que essa frieza não nasce do ódio nem da arrogância. Ela nasce da cura, de quem já sangrou demais, de quem já se doou demais, de quem já tentou se encaixar onde nunca deveria ter estado e agora aprendeu que paz vale mais que qualquer aprovação, que presença vale mais que qualquer plateia e que silêncio é a linguagem dos poderosos. E aqui vai uma coisa que ninguém te conta. Quanto mais você assume essa frieza estratégica, mais percebe que ela não te afasta de quem importa, só te afasta de quem nunca mereceu estar perto. Porque, no fim, quem não te respeita só sobrevive no espaço onde você ainda aceita se explicar, se justificar e se diminuir. E quando isso acaba, eles também somem. O mais fascinante é que essa frieza estratégica não te desconecta do mundo, ela te conecta com sua missão. Enquanto os barulhentos querem palco, os estrategistas querem resultados. Enquanto os frágeis querem ser validados, os inabaláveis querem construir, porque eles entenderam uma lei silenciosa e brutal. No jogo do poder, só sobrevive quem aprendeu a ser emocionalmente perigoso. Só que existe algo que poucos percebem. Algo que transforme essa frieza estratégica não só em proteção, mas em combustível para um nível de influência, liderança, autoridade e domínio de si que a maioria nunca vai alcançar. E é exatamente aqui que nasce a verdadeira diferença entre quem só finge ser forte e quem realmente se torna
inabalável. O código dos inabaláveis está em suas mãos. Agora me diz, olhando para tudo que você ouviu até aqui, você vai continuar vivendo como refém da opinião dos outros ou finalmente vai assumir o comando da sua própria vida? Porque uma coisa é certa, o mundo não vai te respeitar até que você se torne alguém impossível de ser ignorado. E a pergunta que fica é direta, incômoda e talvez até cruel. Quantos anos mais você vai perder tentando ser aceito? Quantos ciclos você ainda vai repetir se recusando a se tornar aquilo que você já deveria ter se tornado há muito tempo? Porque a vida não vai te esperar. E o respeito, meu amigo, não nasce da esperança, nasce da postura. E agora, sabendo tudo o que sabe, não existe mais espaço para se fazer de vítima. O jogo está claro, o mapa está na sua mão. Só existe um caminho daqui para frente. Ou você se torna alguém que impõe respeito, autoridade e influência, ou continuará sendo comandado, explorado e desconsiderado por quem joga esse jogo melhor do que você. Mas me diz, qual parte desse código mais te acendeu por dentro? Qual dessas verdades bateu tão forte que você simplesmente não consegue mais fingir que não viu? Coloca nos comentários, porque sim, quem compartilha a sua visão reforça seu próprio domínio. E quem cala, permite que o mundo continue te tratando como qualquer um. E se você chegou até aqui, uma coisa já ficou clara. Você não é mais qualquer um. Você não é mais o mesmo. A partir de agora, você carrega um conhecimento que poucos têm. E se você tiver a coragem de aplicar, se prepare, porque o mundo vai tentar te testar. Vai tentar te fazer duvidar de si. E quando isso acontecer, lembra de uma coisa. Frieza não é ausência de amor. É a presença do amor próprio. Se isso te despertou, se isso fez você se enxergar de forma diferente, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui você vai aprender a jogar o jogo que a maioria nem sabe que existe. Porque quem aprende a dominar a própria mente, domina o próprio destino. E quem domina o próprio destino se torna inabalável. E não para por aqui. Tem um vídeo aparecendo na sua tela agora e outro na descrição que vai te levar ainda mais fundo nesse código. Assiste ele agora, porque quem soma conhecimento multiplica poder. Agora me responde, você está pronto para se tornar alguém que o mundo nunca mais terá coragem de ignorar?